Aleluia, glória a Deus. Você está bem, meu irmão? Graça e paz, boa noite. Estão me ouvindo bem? Aleluia, Deus tem coisas para fazer poderosas essa noite, mas gostaria que você ficasse de pé um pouquinho mais. Amém? Aleluia, nós cantamos que existe poder no nome de Jesus para curar, para libertar. Amém? Você crê nisso? Parece que você não crê não, você crê mesmo nisso, meu irmão? Amém, existe um poder no nome de Jesus para curar, para nos dar direcionamento. Eu gostaria que cantássemos esse refrão, pode ser? Essa música, aleluia. Eu gostaria que você se conectasse ao seu Pai essa noite, que você abrisse o seu coração para receber a palavra. Deus tem coisas para nos comunicar. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, amém? Por isso nós somos gratos a Ele. Nós reconhecemos, Jesus, o teu sacrifício naquela cruz. Nos colocamos na posição de adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Obrigado, nós reconhecemos o poder do teu nome, Jesus. Nós reconhecemos a tua grandeza, a tua majestade. Aleluia, nós te reconhecemos, Jesus, nesse lugar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. Em seu nome os cegos veem. Em seu nome os mortos vivem. Aleluia, Senhor, nós te rendemos graças pela tua fidelidade, pela tua bondade que nos cerca, que nos alcançou. Nós somos gratos pelo teu sacrifício naquela cruz, Jesus. Nos colocamos na posição de adoradores, nos colocamos na posição daqueles que reverenciam a tua majestade, a tua grandeza. Sabemos que nada seríamos se não fosse a tua mão poderosa que nos resgatou de onde estávamos e nos colocou na presença do Pai Altíssimo, do Pai amado. Somos gratos, Jesus, pela oportunidade de vivermos uma vida, e não apenas uma vida, mas uma vida em abundância, uma vida na plenitude do Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Faz conforme o teu querer, não a nossa vontade, mas a tua vontade. A palavra diz que Jesus enviaria outro da mesma forma, igual, do mesmo tipo que ele, que é o Espírito Santo. E ele habita dentro de nós para nos guiar a toda a verdade. E esse Espírito, a palavra diz que ele prescruta nas profundezas do Senhor e nos traz revelações da sua palavra, do plano perfeito. Aleluia, te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças, Deus, por ter enviado o teu Filho para morrer por nós. Nós somos gratos pela palavra que nos foi revelada, pela manifestação da tua bondade que fica evidente todos os dias em nossas vidas. Nós te somos gratos. Você tem palavras de gratidão para expressar ao seu Pai? Você não precisa ficar apenas me escutando, você tem liberdade. A palavra diz que não existe mais nenhuma separação. Nada te impede de nesse momento falar diretamente com o seu Pai, de expressar aquilo que Ele tem feito, a gratidão que está no seu coração por aquilo que Deus tem feito em sua vida, amém? Libera palavras de amor ao teu Pai, reconhece aquilo que Ele tem feito em sua vida. Nós temos um Pai bondoso, um Pai misericordioso,
Um Pai que a palavra diz que nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele não olhou para nossas condições, Ele não olhou por aquilo que nós poderíamos fazer, mas por causa da sua bondade, por causa do seu caráter de um Pai bondoso, de um Pai amoroso. Ele nos resgatou, Ele nos tirou de uma condição. E hoje nós estamos aqui livres, nós temos liberdade no Espírito, nós temos liberdade de poder chamá-lo de Pai. Antes éramos escravos, agora nós somos filhos, e porque somos filhos, a palavra diz que nós podemos nos achegar ao trono da graça, a fim de receber misericórdia em tempo oportuno. Aleluia, nosso Pai é bom. Existe poder no Teu nome, Jesus, para nos libertar, para nos curar, para nos sarar. Existe poder no Seu nome, Jesus, para mudar as situações, aquilo que tem se levantado. Não é maior do que o nome de Jesus. Não existe nenhuma circunstância nessa terra que possa ser maior do que o nome de Jesus. Nenhuma enfermidade, qualquer nome de enfermidade está abaixo do nome de Jesus. Não existe legalidade para estar nos nossos corpos. A falta não tem legalidade para estar na nossa vida, porque Ele já nos abençoou. Nós somos prósperos. Aleluia, nós te reconhecemos, Jesus, pela Tua grandeza. Você pode sentar. Aleluia. Pessoal do louvor também, muito obrigado. Vocês podem sentar. Aleluia, Deus é bom. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Você está bem? Que bom que você está aqui conosco essa noite. Creio que Deus, Ele tem algumas coisas para nos comunicar, certamente muitas coisas para nos comunicar. E eu sei que nós seremos abençoados, amém? Pela manhã nós tivemos, se você esteve aqui no culto, recebemos uma palavra poderosa pelo nosso pastor, né, pastor Galeno. Hoje ele está lá em Pubi, né, abençoando aquela cidade. Mas hoje ele pregou sobre onde o Espírito de Deus está. E ele falou sobre a liberdade que nós temos no Espírito, né, quando nós decidimos receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A palavra fala que o Espírito veio habitar dentro de nós, e agora que nós temos esse Espírito, nós temos liberdade, a liberdade que o Espírito nos dá, amém? Agora há pouco, no culto das 5h30, nosso irmão Renan, né, Renan Rocha, trouxe uma palavra também muito abençoada sobre o caráter de Deus. Ele falou que quando nós nos aprofundamos, acho que está um pouquinho alto, Caleb, aqui o áudio. Quando nós nos aprofundamos na palavra, nós podemos saber quem Deus é, nós conseguimos identificar o caráter do nosso Deus, e nós descobrimos que Ele é um Deus bom, um Deus amável, um Deus que tem nos guardado e nos protegido, amém? E essa noite nós iremos falar, o tema da ministração é Tem Gigante na Terra. Eu gostaria que você abrisse lá em Números capítulo 13, amém? Números capítulo 13. Aleluia, Deus é bom. Nós iremos falar sobre algumas coisas bem interessantes aqui. Muitas vezes, quando nós aceitamos a Jesus, a palavra diz que nós somos filhos dele, e nós já sabemos que existem promessas da parte do Senhor nas nossas vidas, coisas que Deus preparou para realizar através de nós, mas muitas vezes nós estamos parando por pequenas coisas. E essa noite eu creio que você vai, se ainda está sendo preso por essas coisas, será liberto, e Deus, Ele vai comunicar coisas maravilhosas no seu coração. Números capítulo 13, versículo 1, eu gostaria que você deixasse aí, eu vou contextualizar aqui. No início, lá em Gênesis, a palavra fala que Abraão, né, o Deus se revela a Abraão, e Ele diz a Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, para uma terra onde ele iria se apresentar para ele, né? E então a palavra fala que Abraão sai com a sua esposa, com seu sobrinho Ló, e eles chegam até a terra de Canaã. E lá em Gênesis 12, versículo 7, a palavra fala que Deus, Ele então revela uma promessa para Abraão. Ele diz que os descendentes de Abraão, eles iriam possuir aquela terra, a terra de Canaã, a terra prometida. Mas agora aqui em Números nós vamos ver que aquele povo que tinha saído do Egito, eles estão perto de entrar na terra prometida, né, na terra que o Senhor tinha prometido aos descendentes de Abraão, a terra prometida aos filhos de Israel. E aí nós vamos ler aqui, Números 13, acompanha comigo, diz a palavra. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Veja que o Senhor diz, envia homens que espiem a terra de Canaã. E Ele afirma que eu vou dar, que eu hei de dar aos filhos de Israel.
E aí, seguindo aqui na palavra, a Bíblia diz que então Moisés, ele separa, né, príncipes de cada uma das tribos, 12 homens que iriam até aquela terra para observar, para trazer relatórios para o povo. E aí no versículo 17 a Bíblia diz o seguinte, continua acompanhando comigo. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi a Neguebe e penetrai nas montanhas. Vejam se a terra é tal, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se ele é forte ou fraco, se são poucos ou muito, em qual é a terra em que habita, se ela é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se são em arraiais ou se são em fortalezas. No versículo 20 ele vai dizer, também qual é a terra, se ela é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. E Moisés ele diz para aqueles espias, né, para aqueles homens, tende ânimo e trazei o fruto da terra. Lá no versículo 23, a história continua dizendo que então, depois eles vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual precisou de 2 homens, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo. E aí agora a gente vai lá para o versículo 27, nós vamos ler aqui toda a passagem, depois a gente vai meditar sobre esse assunto. No versículo 27, então agora aqueles 12 homens vão passar o relatório para as pessoas e para Moisés. Eles dizem, relataram a Moisés e disseram, nós fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. Este é o fruto dela. E aí eles começam a agora trazer outro relatório. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus que habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então eles trouxeram um outro relatório, né, negativo, mas aí Caleb fez calar o povo e perante Moisés disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então a Bíblia diz que aquele povo, né, Moisés envia 12 homens para espiar a terra, e eles passam 40 dias naquele lugar, observando toda a terra, e a Bíblia diz que eles vêm com um relatório positivo. Eles dizem que a terra verdadeiramente manava leite e mel, era a terra que Deus tinha prometido para o seu povo. Mas logo em seguida eles começam agora também a trazer um outro relatório, dizer que a terra é uma terra fortificada, que a terra tem muitos gigantes. E Caleb então faz calar aqueles homens e começa a dizer, ei, mas Deus nos prometeu aquela terra, então vamos subir e nós certamente prevaleceremos sobre ela. Mas a Bíblia então diz que aqueles outros 10 homens, né, porque Caleb e Josué, eles concordavam que deveriam subir até aquela terra, porque Deus tinha feito uma promessa, mas os outros 10 homens começaram a infamar a terra, começaram a dizer que a terra devoraria os seus moradores, que aos próprios olhos deles eram como gafanhotos. É interessante porque esse mesmo povo aqui, eles já tinham testemunhado coisas poderosas da parte de Deus. Eles tinham visto Deus os libertar do Egito. Eles viram o mar vermelho se abrir. Um povo que tinha provado de grandes coisas da parte de Deus, né? A Bíblia diz que eles foram libertos do Egito e com direito a sair com todas as riquezas. A Bíblia diz que os calçados deles não rasgavam, as roupas não envelheciam, né? Nenhum homem foi encontrado doente. Todos saíram em perfeita saúde, né? Então eles viram tudo que Deus tinha feito, mas na hora de possuírem a terra que Deus tinha prometido, eles ao invés de olhar para aquilo que Deus tinha prometido, eles olharam para o aspecto natural, olharam para a sua condição, dizem, não tem como vencer, porque os gigantes são gigantes, são pessoas grandes demais, são fortes.
E sabe que muitas vezes nós estamos assim, nós já provamos da manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, e Deus faz promessas a nosso respeito, mas na hora da gente colocar o pé nessas promessas, a gente começa olhando para as condições pessoais. Eu não posso, eu não tenho a capacidade, eu não tenho a qualificação suficiente, eu não sou capaz de fazer isso. Aquele povo, ele tinha provado de coisas poderosas. A Bíblia diz que no deserto, uma nuvem vinha para fazer sombra a eles durante o dia. À noite, uma coluna de fogo os aquecia. Quando eles tinham fome, Deus mandava o maná para alimentá-los. Mas, nesse momento, por causa de um aspecto natural, porque eles olharam para si, eles deixaram de subir e prevalecer sobre aquela terra. Mas, não apenas isso. Se fosse apenas isso, ok, mas eles condicionaram o Deus da promessa à sua realidade natural. A terra dizia que eles falaram para aquele povo que existiam gigantes, né? E o pastor Jorge, conversando comigo, ele falando que os gigantes daquela época, eles mediam em torno de 4 metros, né? Eu ia fazer um exemplo com o Titico, mas vou deixar ele em paz. Eles eram muito, de fato, altos, 4 metros, e a estatura média de um judeu, ela é mais ou menos 1,60 m. Então, de fato, aqueles homens, eles, na realidade natural, era impossível vencer. Mas porque eles estavam olhando para a sua capacidade, eles esqueceram de olhar para o Deus que faz as promessas. Muitas vezes nós estamos deixando de observar a promessa para olhar os relatórios negativos. Sabe, muitas vezes Deus coloca um projeto no teu coração, Deus te dá uma visão, promessas são direcionadas a teu respeito, mas você que já é filho de Deus, que deveria ter uma mente renovada pela palavra, você começa a dizer, não, esse projeto é grande demais. Deus coloca um projeto no seu coração e você diz, mas eu não tenho recurso. Como se dependesse da sua capacidade de realizar o plano de Deus. Como se Deus fosse limitado à sua limitação. Muitas vezes nós estamos limitando ou querendo colocar Deus dentro das nossas limitações. Mas, queridos, Deus não é limitado a nada. Deus, ele não está refém das nossas limitações, até porque foi Ele que nos criou e Ele sabe como nós somos. A palavra diz que não é na nossa força, é na força de Deus. Se Deus te deu um projeto, se Deus te deu uma promessa, ainda que tenham gigantes na terra, você precisa subir, porque você vai prevalecer. Porque a palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas aqueles homens viram tantos milagres da parte de Deus, mas na hora de possuir a terra, como eu disse, eles olharam para a condição natural. É como se eles dissessem, né? Porque se você for ler a continuidade, no versículo 14, eles começam a se questionar e eles disseram, por que Deus nos trouxe a essa terra para morrer ao fio de espada? E as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Vamos levantar alguém e voltar para o Egito. Olha como é a mentalidade de uma pessoa que não está firmada, agarrada aos princípios da palavra, ou aos princípios da realidade daquilo que Deus deseja fazer, ou que não tem a segurança de que Deus pode fazer alguma coisa, né? Eles disseram, vamos levantar alguém e vamos voltar para o Egito, vamos voltar para aquela velha condição. Muitas vezes, nós ainda como filhos de Deus, cheios das promessas dEle, nós estamos querendo olhar para o Egito, quando deveríamos olhar para as promessas. Nós estamos perdendo tempo demais com os relatórios negativos do que deveríamos investir tempo com o Deus que nos dá as promessas, amém? Aleluia! E aqueles homens, então, eles infamaram a terra. Se você for ler a continuidade, a Bíblia diz então que Josué e Caleb, eles se posicionaram e Deus observou que neles havia um outro espírito, né? E aquele povo não pôde provar dos benefícios que aquela terra tinha porque decidiram olhar para as suas condições. Aleluia, mas nós precisamos entender, meus irmãos, que as nossas limitações, elas não limitam Deus. Deus não está limitado à nossa situação natural, ao nosso contexto de vida. Deus não é limitado a nada. Talvez você fique pensando, mas eu não tenho o dinheiro para investir naquele projeto, mas a palavra diz que o teu pai é o dono do ouro e da prata. Se Ele te deu a visão, Ele vai te dar a provisão. Talvez você esteja olhando para uma condição de enfermidade e se achando que não é capaz de passar, de ser curado, de ser sarado. Mas o teu Deus, Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele já levou, então você não precisa ficar preso aos gigantes, se liberta deles, suba a terra e possua, amém? Aleluia. E a Bíblia, ela vai sempre nos mostrar vários personagens que durante o contexto do Velho Testamento e também do Novo, vai ser mostrado pessoas que elas inicialmente olharam para a sua condição, mas quando elas decidiram
a acreditar nos planos de Deus, no projeto que Deus tinha para executar na vida dela, as coisas foram diferentes. Nós podemos ver Moisés, né? Quando Deus se apresenta a Moisés, a Bíblia diz que Moisés fala para Deus, mas como é que eu posso libertar o meu povo do Egito se eu sou pesado de língua? Moisés, ele era gago, né, segundo os estudiosos, e Deus diz, ei, você vai dizer que o grande eu sou, te enviou. Em outras palavras, não é na tua condição, não é naquilo que você pode fazer, sou eu que estou te enviando, sou eu que vou fazer. E a Bíblia diz então que Deus, ele coloca Arão para servir a Moisés. Nós temos também o exemplo de Davi, né? Davi, quando Samuel chega à casa do seu pai, do pai de Davi, para ungir o novo rei, a Bíblia diz que aquele homem olhou para os irmãos de Davi, homens fortes, homens de grande estatura, e até o próprio pai de Davi esqueceu que tinha outro filho, porque quando Samuel começa a dizer, eu acho que vai ser esse, Deus, não é esse. Aí Samuel olhava para outro e dizia, então deve ser esse. E foi passando de um por um e nenhum daqueles eram. E aí Samuel pergunta, existe outra pessoa aqui? Ele diz, tem um outro que está lá nas malhadas, está lá no campo, então chama ele. E quando aquele homem chega, o Senhor diz, o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Então Deus, ele nunca vai estar limitado, observando a tua capacidade natural de fazer as coisas. Ele vai sempre olhar para o teu coração. E o seu coração precisa estar firmado na promessa. Você precisa acreditar no plano que Deus tem para você. Não é na sua condição, não é naquilo que você pode fazer, não é na sua habilidade natural, não. É o Deus que te dá a capacidade, é Deus que te habilita a realizar o propósito dele nessa terra. Aleluia, Deus é bom. Jeremias também é outro exemplo. A Bíblia diz que quando Deus se apresenta para Jeremias, para o profeta Jeremias, o Senhor diz, olha, eu te separei como profeta das nações desde o ventre da tua mãe. Já tinha um plano para você desde o ventre da sua mãe, e você será levado como um profeta das nações. E Jeremias, ouvindo aquilo, diz, mas Deus, eu sou muito novo, Senhor, eu sou muito novo. Ele olhou para a sua condição, para a sua idade, mas Deus diz, ei, não diga que você é novo, porque aonde eu te enviar, você vai. Aquilo que eu disser para você falar, você falará, e você governará nações. Gideão também é outro exemplo, né? Quando Deus se apresenta para ele, dizendo que ele iria livrar o seu povo dos midianitas, Gideão disse, mas como é que pode isso? Se eu sou o menor da minha família, e o meu clã ainda é o menor da tribo de Manassés. Você vê que a Bíblia sempre vai estar trazendo relato de pessoas que, naturalmente, na sua força, não tinham a capacidade de executar o projeto de Deus, mas quando eles decidem agarrar aquela visão, quando eles decidem de fato entender a promessa de Deus, se você for olhar, todos eles tiveram êxito naqueles que eles tinham para fazer. Moisés libertou o povo do Egito, Davi virou rei, Jeremias governou nações, Gideão venceu os midianitas, porque não está ligado àquilo que nós podemos fazer, mas àquilo que Deus faz através das nossas vidas. Não é naquilo que você pode fazer, meu irmão, mas naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Mas você precisa entender, não é porque eu vou te trazer uma notícia que talvez você se espante ou não. Não é porque você aceitou Jesus, não é porque você agora é um cristão, que não vai haver dificuldades, que não venham a se levantar gigantes para tentar te impedir de cumprir ou de pisar na promessa. Ou talvez você pense, agora porque eu sou cristão, meus problemas acabaram. Né? Você não pode pensar, né? Pode ser levado a pensar que você não vai precisar executar nenhum esforço. Mas, queridos, nós estamos num processo. E nesse processo, situações vão se levantar. E vai de você se posicionar. Porque a palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma situação pode te impedir de cumprir o plano de Deus, a não ser você. A não ser você olhar para a sua capacidade natural. A não ser você se limitar. Quando Deus é um Deus ilimitado que pode te ajudar a vencer as circunstâncias. João 16:33, ele diz, neste mundo vocês terão aflições. Então, nós não fomos pegos enganados. A Bíblia é enfática, Jesus ele diz, nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas ele diz, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, você está aqui, meu irmão? Você está recebendo? Ele diz, nesse mundo vocês vão passar por dificuldades sim, vocês vão passar por tempestades, situações vão se levantar contra vocês, perseguições vão se levantar contra vocês, mas ele diz, vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, queridos, nós vencemos o mundo com Cristo. Sabe, e o interessante é porque
ele disse, nós precisamos, vamos passar pelas aflições, mas ele diz com ânimo. Não é o ânimo por causa da aflição, mas animados porque nós estamos com o vitorioso, com aquele que pode todas as coisas, porque nós sabemos que Deus não nos vai deixar ao relento, ao aléu, não. Ele está aqui para nos fortalecer, Ele está aqui para nos dar ânimo, para nos dar vigor, e o melhor é saber que nós vamos passar, nós não vamos permanecer. Você passa pelas circunstâncias, você passa pelas aflições, mas você não permanece nela. Deus, Ele não te deixa permanecer naquele lugar, amém? Aleluia. 2 Coríntios 1:20, Paulo ele diz que é Deus que nos capacita a permanecer firmes em Jesus. E não apenas isso, Paulo diz que Ele nos ungiu, identificando nós como sua propriedade. E não apenas isso, mas Ele colocou um selo em nosso coração. Um selo que garante tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia. As promessas que Deus prometeu para você e para mim, elas vão se cumprir. Porque é Deus que nos capacita a ficar firmes em Jesus. Se você nasceu de novo, se já existe um outro espírito, assim como havia em Josué e Caleb, né? A palavra diz que Deus ele reconhece que existia um espírito diferente. Ei, nós temos um espírito diferente, um espírito regenerado, um espírito recriado. É por isso que o mundo não consegue compreender. É o mundo gritando crise e a gente gritando Cristo. É o mundo gritando escassez e nós felizes porque sabemos que temos um Pai que supre nossas necessidades. É um mundo que está se acabando, que está preso buscando respostas. E nós tendo a consciência que nós temos a resposta, que nós podemos ficar firmados nessa rocha, porque ainda que venham tempestades, ainda que tenham ventos, porque estamos firmados, nossos pés na rocha, nós não iremos prevalecer, nós não iremos ser derrotados, nós iremos prevalecer. Aleluia. Nós não precisamos ter medo, meus irmãos. A palavra diz que existe um selo em nosso coração. Deus colocou um selo em nosso coração através do Espírito que garante as promessas, amém? Então não se intimide quando os gigantes se apresentarem, não se intimide quando as tempestades vierem. Você vai passar, mas a notícia boa é que você não vai permanecer naquele lugar. E você vai sair mais forte do processo. Você vai ver que enquanto você olhava para o gigante, ele não era tão grande como você pensava. Eu não sei se você já teve essa impressão, quando você está passando por alguma dificuldade, por algum momento de aflição, e você recebe uma força, um ânimo da parte de Deus, e quando você passa por aquilo, você vê assim, diz, não era tão grande como eu imaginava. Não sei se você já teve essa impressão, não era tudo isso que eu imaginava. Sabe, muitas vezes o problema está aqui na nossa mente. Nós observamos as circunstâncias e nos rebaixamos a ela. Nós nos colocamos numa posição de inferioridade diante das circunstâncias. Mas, querido, se você é filho de Deus, você não pode se rebaixar diante das circunstâncias. As circunstâncias devem ser degraus para que você mostre às pessoas que a palavra funciona. As circunstâncias vêm para que você passe por elas e, como eu disse, você não vai permanecer. Mas elas vão forjar você, elas vão se mostrar, você vai se mostrar mais forte no dia da angústia. Até porque a palavra diz que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Deus ele está conosco, ainda que nós venhamos a nos sentir fracos, que nós venhamos a nos sentir incapacitados. Deus está lá conosco, Deus está ali para reavivar nossas promessas. É nesse momento que a palavra diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quais são as promessas que Deus fez a seu respeito? O que é que Ele tem falado para você no dia da angústia, no dia da aflição? É nesse momento que você tem que trazer à sua memória. Ei, o meu Deus me prometeu, Ele irá cumprir, porque Ele não mente. Aleluia. Quando a enfermidade bater na sua porta, você vai lembrar. Ei, Ele disse que já levou sobre si as minhas enfermidades, que eu posso gozar de saúde divina, que existe uma operação do Espírito em mim e doença é ilegal no meu corpo. Eu não vou me permitir ficar nesse leito, eu vou me levantar, porque eu sou curado e sarado, porque Jesus já levou sobre si. Nós precisamos ter uma posição, queridos, de gigantes. Aleluia. Quando você olhar para cima, porque você pensa que Ele é gigante, olha para cima, porque a palavra diz que Ele é o teu socorro bem presente. Eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Quando você for olhar para cima, que não seja para os gigantes, mas que seja para o teu Deus, que é o provedor. Aleluia. Não fica intimidado com as notícias, com aquilo que estão falando. Não, você não vai ser pego. Aleluia. Deus te prometeu, suba, vá à terra e prevaleça sobre elas. Aleluia. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 40, a palavra fala que Jesus, quando Ele estava com seus discípulos, eu vou aqui
falar rapidinho porque o tempo está se esgotando, meu Deus do céu. Mas Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus fala aos discípulos, ele diz, nós vamos passar para a outra margem. Ele tinha falado para aqueles discípulos que eles iriam atravessar, né? Então a palavra diz que eles entraram no barco e Jesus se pôs a dormir. A palavra fala que ele até colocou um travesseiro, então era um sono profundo. E a Bíblia então diz que vieram os ventos e as tempestades, e aqueles homens, quando se colocam naquela posição, eles começam a se desesperar. Eles começam a gritar e eles vão até Jesus, o acordam e dizem, mestre, você não se importa que nós venhamos a prevalecer? E Jesus então, a palavra diz que Jesus se levanta, repreende os mares, o vento e a tempestade, e ele olha para aqueles homens e diz, por que vocês são assim tão tímidos? Como não têm fé? Lucas 8, 24, na versão NVI, ele traz essa mesma passagem dizendo, Jesus falando para eles, onde está a vossa fé? Aqueles homens, queridos, eles não só, Jesus ficou admirado com a postura daqueles homens, não só porque eles ficaram assustados, mas porque eles concordaram com a situação, porque eles disseram, nós vamos prevalecer, quando Jesus já tinha dado uma palavra, nós vamos passar para outra margem. Muitas vezes o Senhor nos garante coisas maravilhosas, mas nós estamos sempre concordando com a situação contrária. E é por isso que nós vemos a prevalecer. Nós precisamos olhar para Jesus, se Ele deu uma palavra, vai acontecer, ainda que as tempestades se levantem, vai acontecer. Nós não podemos ficar presos aos relatórios negativos. Aleluia, aleluia, Deus é bom. A vida em Cristo, ela não vai nos isentar de passarmos por aflições, mas o que nos garante, né? Ele nos garante que Ele está conosco. Vença os seus gigantes, não se paralise, não tenha medo. Aleluia. O salmista no capítulo 119, versículo 50, ele diz o seguinte, este é o meu consolo no sofrimento, a tua promessa me dá vida. O salmista ele diz, olha, no momento que eu estou passando por sofrimento, algo me traz consolo, a tua promessa é o que me dá vida. Quando as dificuldades, quando o sofrimento bate na sua porta, olha para a promessa, olha para o Deus das promessas, vai acontecer, vai se realizar. O plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Deus está revelando um plano para você. E esse plano ele vai se cumprir ainda que tenham gigantes no caminho. Mas você não vai olhar para os gigantes, você vai olhar para a palavra. Você vai ficar com as promessas que Deus fez. Você vai subir naquela terra e você vai prevalecer. Aleluia. E veja como isso é sério, voltando à história daquele povo. Por causa dessa atitude de inflamarem a terra, a palavra fala que eles já estavam a ponto de receber aquela terra, de pisarem na terra prometida. Mas por causa desse relatório, por causa deles inflamarem a terra, para cada dia que eles passaram observando a terra, observando como a terra era boa, um ano foi acrescentado para eles andarem pelo deserto. E aquele povo ficou 40 anos no deserto. Eles estavam a um passo de entrar na terra prometida, mas porque eles não confiaram no Deus das promessas, eles passaram 40 anos andando pelo deserto, até que eles morreram e apenas Josué e Caleb e a descendência daquele povo pôde entrar na terra prometida. Meu irmão, que pena vai ser se Deus um dia me encontrar em uma posição que Ele não possa me usar e Ele precise levantar outra geração para realizar aquilo que Ele queria realizar na minha vida, porque eu não me coloquei numa posição de estar confiando nas promessas de Deus. Aquele povo tinha uma promessa, eles iriam herdar, eles iriam receber a terra prometida, mas porque eles não se colocaram numa posição de confiança para com o Deus da promessa, muitos deles não puderam ver. Na verdade, só Caleb e Josué e a descendência deles. E Deus deu aquela terra à sua descendência. Sabe que Deus ele deseja te usar. Deus ele deseja de fato realizar promessas na tua vida, mas vai ser muito triste se Deus te encontrar numa posição de intimidade, de tanto medo, que Ele não possa te usar. E Ele precisa aguardar que outra geração se levante para fazer algo que você deveria ter feito. Eu não quero ser desse, meus irmãos. Eu sei que Deus vai levantar uma geração poderosa, porque a palavra diz que uma geração contará a outra geração as grandiosidades dos feitos do Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, nós iremos agarrar as promessas, nós iremos nos posicionar, nós não iremos permitir que Deus nos encontre numa posição de intimidados, de acovardados. Deus não criou filhos covardes, Deus criou homens e mulheres fortes que agarram a promessa e que ainda que os gigantes se levantem, eles se levantam para cair.
Aleluia, nada pode ficar diante de ti, porque existe um Deus que é maior. A palavra diz que o maior está com você, muito maior é aquele que está contigo do que o que está no mundo. Aleluia, aleluia, Deus é bom, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia, eu estava lembrando de uma situação enquanto eu estudava. Eu lembro que há muitos anos atrás, acho que 8 anos atrás, assim que já tinha um tempo de novo convertido, e nós fomos fazer um evangelismo lá em Simões. Eu lembro que estava o irmão Luzmar, estava Demilson, o irmão Demilson, que muitos conheceram, estava Paulista, Lindeilson, e nós passamos a tarde toda evangelizando, e à noite teria um culto. Então o irmão Demilson pregou, e ao final ele deu a oportunidade, né, de que alguns irmãos que quisessem testemunhar algo, né, que viessem lá à frente, né, e falassem o que Deus colocou no seu coração. E Deus tinha me dado uma palavra para abençoar aquele povo. Mas quando eu olhei para o gigante, eu disse, meu Deus, tem que falar na frente das pessoas. E eu olhei para o microfone e eu disse, meu Deus, falar no microfone? Não, eu não consigo. E meus irmãos, eu me acovardei e eu não fui. E na mesma hora, foi uma experiência incrível, porque na mesma hora Deus levantou outro. Ele estava até aqui, eu não sei se ele está ainda, foi Mário, ainda lembro da pessoa. Deus levantou Mário, e Mário foi até lá na frente e falou exatamente tudo o que eu iria falar. E aí o Espírito falou fortemente ao meu coração. Deus não vai esperar que você esteja pronto para fazer aquilo que Ele quer fazer. Porque Deus, Ele não precisa que a gente esteja pronto, Ele precisa que a gente seja apenas obediente e dê um passo de fé. A gente pensa que é na nossa capacidade, mas como eu disse, não é na nossa capacidade, não é na nossa força. Deus não vai esperar, o reino não vai esperar que você queira fazer as coisas para aí então o reino se manifestar. Não, Deus está levantando homens e mulheres. E talvez, que triste, como eu disse, vai ser, se Deus precisa levantar outro para fazer algo que você deveria fazer. Amém? Aleluia. Mas veja só, lá em Josué capítulo 2, se você puder abrir no Josué capítulo 2, versículo 8. Enquanto aqueles homens, eles estavam olhando para aquela terra e eles trouxeram um relatório de que eram como gafanhotos aos olhos dos gigantes. Olha como aquele povo, deixa eu abrir aqui em Josué, se você puder abrir também comigo. Olha como aquele povo estava se vendo perante o exército do Deus vivo. Lá em Josué capítulo 2, versículo 8, né, aquele povo, a Bíblia diz então que se passaram 40 anos e Josué, ele entra em Canaã e eles chegam até a cidade de Jericó e Josué manda 2 espias, né, que vão até aquela cidade fortificada e eles então eles chegam até a casa de Raabe, que era uma prostituta, e Raabe então os guarda, né, porque foi informado que homens de Deus estavam percorrendo por aquela terra. E então no capítulo 8, veja o que ela diz. Antes que os espias se deitassem, né, foi ela ter com eles ao eirado, e lhe disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, o quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima nos céus e Deus embaixo na terra. Enquanto aquele povo, o povo de Deus, estava se vendo como gafanhotos aos olhos dos gigantes, a palavra fala que aquele povo tinha ouvido relatórios do que Deus tinha feito, de livrá-los do Egito, de abrir o mar, de ter feito coisas grandiosas a ele. E a palavra diz que era tanto pavor que eles estavam desmaiando de medo. Muitas vezes nós estamos assim, olhando para a circunstância e nos colocando numa posição inferior, quando na verdade nós precisamos lançar palavras de ousadia, porque é ela que vai cair, é ela que é inferior, porque quem tem o Deus vivo é você, meu irmão. Quem tem o Deus da promessa é você. E ainda que se levantem os gigantes, eles vão cair, as muralhas vão cair, nada vai ficar de pé, queridos, nada vai impedir que o plano de Deus se cumpra na sua vida, a não ser que você queira limitar Deus à sua condição natural. Aleluia. Então a palavra fala que aqueles homens, eles disseram, Raabe, né, ela traz um relatório que aqueles homens eles estavam com medo, com tamanho pavor, porque viram o que Deus tinha feito para os seus filhos, para aquele povo na época, né? Lá em Provérbios, versículo 23, capítulo 7 diz, porque como o homem imagina em sua alma,
assim ele é. Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Sabe que gigante ele nunca vai ser um problema. O problema vai ser como você olha para o gigante, como você se vê diante do gigante, como você tem se posicionado. É por isso que a palavra fala que nós precisamos renovar a nossa mente. Romanos 12:2 diz que nós precisamos renovar a nossa mente, para que a gente venha experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando você renova a sua mente, quando você permite que essa palavra, ela venha a fazer parte da sua vida, ainda que se levantem circunstâncias, você vai estar posicionado, você não vai ter medo, porque você sabe que existe um Deus que está com você. E todo gigante, todo problema que se levantar, ele não vai poder permanecer de pé. Gigante nenhum é problema para quem serve ao Deus vivo, amém? Aleluia. As circunstâncias, elas esperam mesmo uma palavra, uma resposta de ousadia, meu irmão. Se levante em ousadia, quando as circunstâncias se levantarem, lance a palavra. Nós cantamos aqui que existe poder no nome de Jesus. Jesus nos deu autoridade para usarmos o nome dEle diante das circunstâncias. Não permita que as circunstâncias te paralisem. Não permita que os gigantes da incredulidade te paralisem. Lance palavras, use a autoridade que Jesus te deu. Aleluia, aleluia. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, a palavra fala que Davi, ele chegou no acampamento e um gigante afrontava o exército do Deus vivo. E Davi olha para aquele gigante e diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse sem aliança que está afrontando o exército do Deus vivo? E essa é a nossa posição quando as situações se levantarem. Não deixe que ela tenha a última palavra. A última palavra é sua. Quando a circunstância, a palavra diz que no mundo existem muitas vozes. Ei, vai ter voz de incredulidade, vai ter voz de escassez, vai ter voz de enfermidade. E elas virão como setas de Satanás. Mas não deixe que ela tenha a última resposta. A última resposta é sua. Lance palavras contra. Derrube o seu gigante. Não permita ser amedrontado. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia, mas isso só poderá se realizar, queridos, quando nós tivermos um senso de propósito. Quando nós entendermos que existe um propósito a ser feito. Quando você tem um senso de propósito, nenhum gigante poderá permanecer de pé. Aleluia, nenhum gigante poderá te derrubar, te vencer, porque nós sabemos que o Deus que cumpre as promessas está do nosso lado. Filipenses 1:6 diz: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, se Ele te colocou em um processo, e se Deus te deu promessa, vai se cumprir. As promessas irão se cumprir. Romanos 8, versículo 28 diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. Você poderia ficar de pé? Aleluia. Nós precisamos subir e possuir a terra. É nossa por herança. As promessas que Deus nos deu é nossa. O diabo não pode roubar. Não permita que ele te assuste. Não permita que quando você avistar a terra prometida, ainda que se apresentem gigantes à tua frente, você se amedronte, você fique com medo, com receio. Não. Vai e possua a terra. Vai e coloca o teu pé na terra, porque o gigante maior que é Deus está do seu lado. Você não vai sucumbir. Você vai prevalecer sobre as dificuldades. Aleluia. Maior que está em nós do que os gigantes que estão no mundo. Maior é o Deus da promessa. Maior é o Deus que te prometeu. Nós não somos limitados porque Deus está conosco. Não é na nossa capacidade natural, é Ele que nos capacita. Ele nos chama para um relacionamento porque Deus deseja nos comunicar coisas insondáveis, coisas poderosas a respeito do nosso propósito. Nós não podemos ficar sentados diante das circunstâncias. Talvez por muito tempo você permitiu que a dificuldade, que a enfermidade, que a escassez fosse um gigante na sua vida. Mas eu creio que em nome de Jesus, nessa noite você vai possuir a sua terra. Você não vai perder mais tempo, ficar 40 anos vagando pela terra sem um propósito. Não, você vai colocar o pé e você vai ser como Josué e Caleb. Vamos subir e vamos prevalecer. Ninguém vai nos resistir, porque existe um Espírito que está dentro de nós, que nos dá força, que nos capacita. Aleluia. Fecha seus olhos, eu gostaria de orar por você. Aleluia, Senhor, nós te rendemos graças por cada um dos que estão aqui presentes. Nós declaramos, Senhor, que nós dizemos sim às tuas promessas.
nós agarramos as tuas promessas, nós trazemos nesse momento as promessas que o Senhor tem feito a nosso respeito, a nossa mente, e nós dizemos: nós vamos subir e prevalecer, nós não iremos nos amedrontar com os gigantes que se levantam, nós iremos prevalecer, nós iremos pisar o pé na promessa, nós colocaremos os nossos pés no propósito, na terra prometida. Aleluia, porque a terra é boa, porque a terra mana leite e mel. Aleluia, obrigado, Jesus. Aleluia, eu declaro em nome de Jesus, tudo aquilo que se apresenta como dificuldade, tudo aquilo que se levanta como um gigante na sua vida hoje, caindo por terra em nome de Jesus. Aleluia, como o pastor Galeno disse hoje pela manhã, não diga é a minha doença, não diga é a minha falta, não. São gigantes que tentam dizer como você é, mas ele não pode te definir, porque uma palavra já definiu quem você é. Não permita que os gigantes definam você, gafanhoto, não. A palavra já definiu você. Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Aleluia. Você não é gafanhoto para ser devorador, não. Aleluia, o Senhor é o teu pastor e de nada você tem falta. A palavra diz que Ele nos coloca na presença dos nossos inimigos e o nosso cálice faz transbordar. Aleluia, vai ser na presença das dificuldades, vai ser quando as dificuldades se apresentarem, batendo na sua porta, não vai ser na sua força, mas vai ser Ele que vai atender e vai dizer: está ocupado. Aqui não, gigante, aqui não tem espaço para você, porque eu já possuí essa terra, porque essa terra é minha por direito e por herança, porque o meu Jesus conquistou para mim naquela cruz. Foi completo, está consumado, é prego batido e ponta virada. Não tem meio termo, não se adeque, não se amolde, não aceite que as circunstâncias falem mais alto do que a palavra que Deus já deferiu a seu respeito. A última palavra é sua, a última palavra é do Senhor através da sua vida. Nós iremos vencer os gigantes, meu irmão. Tem gigante na terra, mas ela é nossa por direito, e nós iremos vencer, nós iremos prevalecer. Eia, subamos e possuamos a terra. Subamos e possuamos a terra. Se Deus colocou o projeto no seu coração, se Deus tem dito coisas a respeito daquilo que você vai fazer, não olha para a tua capacidade natural, não olha para o teu bolso, para a tua condição financeira. Decida acreditar no Deus que faz as promessas, um Deus que é ilimitado, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Mas tudo isso só tem como acontecer se nós tivermos uma consciência de quem nós somos. Se nós tivermos uma consciência de quem nós somos e de quem está conosco. Sabe qual é a diferença de nós para aqueles que estão no mundo? Nós e eles também passam por dificuldades. Como eu disse, a palavra diz que nós passaremos por aflições. Você está numa igreja, você ter aceitado Jesus, não vai te isentar de passar por dificuldades. A diferença é quem está do seu lado, enquanto você passa pela circunstância. A diferença é quem está do seu lado, meu irmão. Você tem um Deus que luta por você. O guarda de Israel não dorme, Ele está com a sua mão poderosa sobre a sua vida, te guardando. Anjos estão acampando ao redor da sua casa, do seu trabalho. O devorador não vai te roubar, não vai comer, não vai roubar as tuas finanças, não vai tocar. Aleluia. Mas isso só acontece quando nós temos uma consciência que nós somos filhos. Quando nós temos a consciência de que nós somos filhos, então nós posicionamos, nós nos colocamos numa posição daqueles que estão prontos para receber as promessas de Deus. E a palavra diz que isso só acontece quando nós fazemos uma confissão, quando nós decidimos reconhecer Jesus, quando nós cremos, quando nós fazemos uma confissão, crendo com o coração, né, e confessando com a boca que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E talvez você esteja nos visitando aqui e você nunca fez uma confissão por Jesus. Você nunca chamou Jesus para estar do seu lado. Talvez você até diga: mas Jorge, eu creio. Mas a palavra diz que só pode ter acesso às promessas aqueles que são filhos, aqueles que confessaram a Jesus. Então, se você nunca fez essa confissão, se você está aqui e você tem enfrentado gigantes, eu te trago uma boa notícia. Se você fizer essa confissão, se você permitir que Jesus seja o teu Senhor e Salvador, os gigantes irão cair, porque Ele vai estar contigo para prevalecer contra esse gigante. Mas você precisa dar um passo de fé. Você precisa se colocar numa posição daquele que está pronto para receber
o Deus das promessas. Aleluia. E se você está aqui nos visitando e você nunca fez isso, e você deseja hoje, essa noite, viver uma nova vida, confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é apenas uma oração. Eu vou te conduzir numa oração. Se você está aqui, eu gostaria que você levantasse a sua mão, que você fizesse um sinal. Temos uma pessoa ali, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Temos mais alguém? Aleluia. Faça como essa pessoa que está ali atrás. Ela deseja entregar a sua vida a Jesus. Mesmo, você poderia vir aqui na frente, minha irmã? É só para mim orar por você? Aleluia. Gostaria de orar por você. Temos mais alguém que é forte como essa mulher, que decidiu confiar nessa palavra e que essa noite vai agora receber o Espírito Santo, e por causa dele nenhuma circunstância mais vai poder permanecer de pé. Nenhuma circunstância vai poder permanecer de pé, porque você deu um passo para possuir a terra prometida, para possuir as promessas que Deus tem para você. Temos mais alguém? Mais alguém que deseja fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador? Você que está vivendo uma circunstância que você diz, mas como é que pode? Entra ano e sai ano e eu não consigo sair dessa condição. Este gigante tem me atormentado por muito tempo. Essa é a noite, meu irmão, de você receber alguém que pode te fazer prevalecer contra essa circunstância. Ou talvez você esteja afastado e você queira fazer isso. Se você está aqui, vem aqui na frente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Eita glória. Lucivânia, Manuel, que honra. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, Lucivânia, Manuel. Iada, que bom. E os bebês. Glória a Deus por vocês estarem aqui e receberem essa palavra. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aproveita a oportunidade, vem aqui. Só quero orar por ti, né? Eu quero falar de fato das verdades de Deus para a tua vida. Deus está fazendo coisas grandes, amém? Aleluia. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Manuel, que bom, meu irmão, ter você aqui com a gente. Glória a Deus. Lucivânia trabalhou muitos anos comigo, né? Mais de 4 anos. É uma grande amiga. Manuel também, meu irmãozão. Que bom que vocês atenderam a voz do Espírito e estão aqui. Foi o próprio Deus que trouxe vocês aqui. E eu creio que Deus ele vai mudar realidades. Algumas coisas que se levantam contra a vida de vocês, elas não podem prevalecer, porque Deus está com vocês. O Deus das promessas, Deus que fez aquelas promessas lá atrás, Manuel, elas continuam de pé. Nenhuma delas passou, elas continuam de pé e elas irão se cumprir na sua vida. Aleluia. Eu gostaria de orar por vocês. Fechem seus olhos, né? Lucivânia, como é o nome da irmã? Sirleide. Amém. Feche seus olhos. Vocês vão repetir comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Que o teu Espírito faça morada dentro de mim. Eu creio, Senhor, que você me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje eu posso viver uma nova realidade de vida, e não qualquer vida, mas uma vida de plenitude no Espírito. Essa noite, o teu Espírito, o selo do teu Espírito está sendo firmado no meu coração para garantir as promessas que você tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. Aleluia. Senhor, nós te rendemos graças pela vida da Sirleide, da Lucivânia e do Emanuel. Declaramos, Senhor, que seja uma estação de graça e favor sobre a vida deles, que o teu Espírito os direcione para toda a verdade. Eles não irão mais se amedrontar diante da circunstância, mas eles irão se posicionar como os filhos de Deus. Eles irão subir sobre a terra e eles irão prevalecer, porque agora o teu Espírito faz morada. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eles estão agora inseridos no corpo de Cristo. Eles estão inseridos em uma nova realidade de vida, paz, plenitude de alegria, aleluia, recursos ilimitados. Tudo isso está disponível para eles, porque agora eles são filhos. Eles têm acesso ao banquete do Pai. Te rendo graças por eles avançando e crescendo, tendo um senso de propósito, e eles cumprindo cada uma das promessas que o Senhor irá revelar aos corações deles. Declaro em nome de Jesus um tempo de crescimento e avanço, de forma sobrenatural. Não existe impedimento,
Não existe impedimento. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em nome de Cristo Jesus, amém. Venham cá dar um abraço desses irmãos. Glória a Deus, irmã. Deus abençoe. Aleluia. Mulheres, homens, mano. Vou lhe ver, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Você foi abençoado, meu irmão? Você pode sentar. Aleluia. Deus é bom. Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas. E por isso nós somos felizes. Somos um povo alegre. Amém? Aleluia. Porque Deus tem feito coisas maravilhosas. Gostaria só de te indicar aqui um livro, né, aqui do grupo do Verbo Shop. Nós temos exemplares maravilhosos. E um livro que eu gostaria de te indicar é esse. Atravessando as tempestades, o socorro que vem do céu quando o inferno se levanta, de Tony Cook. Então, de fato, adquira, meus irmãos, excelentes exemplares que vão te ajudar na carreira cristã, né, a você, de fato, se posicionar em Deus. Então, está aqui uma excelente dica, atravessando as tempestades. Amém? Que vocês tenham sido abençoados, que de fato declarar que vocês possam crescer e avançar na graça, no conhecimento, na sabedoria de Deus, e que vocês não se permitam ser paralisados pelo medo, por aquilo que se apresenta, né? Gigantes vão se levantar apenas para cair. Aleluia. Antes de eu passar só para o dirigente, na verdade eu vou deixar o dirigente subir, depois eu peço rapidinho só uma fala que o pastor pediu para passar. Amém? Aleluia, Eduardo.